Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre os astecas, povo este que desenvolveu sua civilização na região da Mesoamérica. Vamos conhecer um pouco da sua organização política, econômica, social e, claro, alguns aspectos da vida religiosa desse povo. Mesoamérica é um termo utilizado para se referir a uma grande área geográfica e cultural do continente americano que fica ali entre o sul do México e parte da América Central. Nessa região, alguns povos, inclusive anterior aos astecas, também se desenvolveu nessa região mesoamericana, como os olmecas e os zapotecas. Algumas das principais características dessa região é a utilização do milho como base da alimentação de todos os povos mesoamericanos e, claro, os astecas não é diferente. Outra característica peculiar desses povos mesoamericanos é a construção de grandes pirâmides monumentais, o uso de calendário, a utilização da escrita pictoglíficas, entre outros. A formação do Império Azteca. Muito da história da formação dessas civilizações mais antigas são contadas por meio de narrativas mitológicas. E os astecas, o que se sabe da formação desse povo é contada por meio de lenda. E segundo a lenda asteca, o deus Huitzilopochtli prometeu, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, o deus Huitzilopochtli prometeu conduzir o povo da região de Aztlán, ao norte, até ao sul, no altiplano central mexicano. Depois de anos de peregrinação, por volta de 1325, os mexicas, que é a denominação dada ao povo asteca, chegam ao local indicado pelo sacerdote Huitzilopochtli e chega ao sul, ou seja, nessa ilhota do Lago Texcoco. E chegando a esse local indicado, eles vão construir uma pequena cabana de bambu, e essa pequena cabana de bambu vai se constituir no primeiro templo de Huitzilopochtli. E a partir desse núcleo, desse templo religioso voltado para o deus Huitzilopochtli, vai se constituir a futura capital asteca, Tenochtitlán. Que Tenochtitlán, inclusive a capital asteca, foi construída onde hoje é a cidade do México. E uma das características desse povo é o militarismo. Os astecas têm na guerra uma de suas principais atividades, e é por meio dela que os astecas vão dominar, conquistar outras sociedades, outros povos. Esses povos dominados pelos astecas são obrigados, claro, a reconhecer a autoridade do soberano e, claro, vão ser obrigados a pagar tributo ao governo asteca. Como, é claro, isso acontece com todos os povos dominados por aquele dito mais forte. Quanto à organização econômica e social, que a gente vai ver mais à frente, a base econômica desses povos mesoamericanos é, claro, a agricultura. E tem no milho, como a gente já falou, a principal, a base da economia desses povos. Mas não só o milho, mas o feijão, batata, enfim, tomate, entre outros. E para ampliar as terras agrícolas, os astecas eles vão criar canteiros flutuantes chamados de chinampas. Nesses canteiros flutuantes, eles vão plantar flores, hortaliças, ou seja, é uma espécie de horta flutuante, chamados, repito, de chinampas.
Quanto à organização social asteca, a sociedade asteca tinha uma ordem altamente hierarquizada, ordem e hierarquia. E essa sociedade, como a gente falou anteriormente, uma das características desse povo era o quê? O militarismo, a guerra como principal atividade. Com base nisso, a sociedade asteca ela vai ser dirigida por uma oligarquia militar e aristocrática, já que a base da economia era a agricultura, aristocrática e, claro, sacerdotal, que é relativo aí à religião, religioso. E aqui nós temos uma pirâmide justamente para demonstrar essa hierarquia social. No topo, tínhamos quem? O imperador. Abaixo do imperador, tínhamos quem? Os sacerdotes, que eram nobres, chefes militares, que também eram nobres, comerciantes e artesãos. E a base da pirâmide, claro, era constituída por camponeses, e esses camponeses eram também guerreiros e escravos. E muito da história cotidiana, melhor dizendo, da vida cotidiana do povo asteca está relatada no Códice Mendonça. O Códice Mendonça, a gente pode estar comparando ele como uma espécie de diário, onde eles descreviam nesse documento toda a vida cotidiana desse povo, desde a fundação de Tenochtitlan, desde a fundação de Tenochtitlan, as conquistas territoriais, a cobrança de impostos, né, aos povos conquistados e, claro, eventos da vida cotidiana desse povo. E outra coisa que tem também registrado nesse espécie de diário, nesse Códice Mendonça, é que os astecas, eles tinham uma preocupação muito grande com a educação das crianças mexicas. E, falando em educação, vamos ver aí como era a educação dos meninos e meninas no Império Astecas. Meninos e meninas recebiam educação diferenciada. Nos primeiros anos, claro, a educação dos meninos, sexo masculino, limitava-se aos bons conselhos e pequenas tarefas domésticas. A partir dos 7 anos de idade, os meninos aprendiam a carregar água, madeira e acompanhavam o pai no mercado. Passando essa fase, dos 7 aos 14 anos, eles vão aprender a pescar e a dirigir os barcos. Passando essa fase, aos 15 anos, os jovens podiam entrar para 2 centros de ensino, o Comecac ou o Telpacocle. Não sei se é assim que se pronuncia. E a educação das meninas? Né? Como qual era o objetivo? Como essa estava organizada? A educação das meninas cabia às mães. Até os 7 anos de idade, elas vão observar as mães tecendo, depois começam a realizar operações simples no tear. E passada essa fase, assim como os meninos, a partir dos 7 aos 14 anos, elas fiavam o algodão, varriam a casa e moíam o milho. Ou seja, tarefas típicas, né, das mulheres, das meninas nessa faixa etária. A educação Comecac, já que os meninos, a partir dos 15 anos, lembram, eles podiam estar aí entrando para 2 sistemas de ensino. No caso do Comecac, qual era o objetivo desse sistema de ensino, por assim dizer? Nesse sistema de ensino era admitido preferencialmente filho de altos funcionários do Estado, filho de comerciantes e, em alguns casos, jovens de famílias pobres. Então, observem que esse tipo de educação aqui era mais voltado para filhos da elite, certo?
Então, a educação Colmecac, tem um erro de digitação aqui, desculpe, era extremamente rigorosa e visava formar sacerdotes e altos funcionários do Estado. Daí dela admitir preferencialmente filhos de altos funcionários do Estado, ou seja, da elite. Então, o objetivo desse sistema de ensino era formar sacerdotes e altos funcionários do Estado. E a educação Theopokli. Essa modalidade atuava na formação de pessoas para atuar no comércio e em postos menos elevados do Estado ou nas atividades militares. Então, aqui, observem que já é admitido filhos daquela camada mais pobre, mais menos desfavorecida, vamos assim dizer. Quanto à religião asteca, claro, a gente sabe que, via de regra, essas civilizações mais antigas, elas eram o quê? Politeísta. E os astecas não eram diferentes, ou seja, acreditavam em vários deuses. E aqui a gente tem o exemplo de alguns desses deuses. Tlaloc, deus da chuva e do trovão. Outro aqui repetiu duas vezes, mas desculpem aí a pressa. Quetzalcoatl, não sei, desculpe, eu devo estar pronunciando errado, né? Mas enfim, o que vale aqui é a informação. Era deus do vento, da escrita, do calendário e das artes. Observem que os deuses dessas civilizações eram geralmente deuses. Esses deuses, desculpe, geralmente eram elementos da natureza. Sol, chuva, trovão, deusa da fertilidade, como era o caso desse último aqui, o serpente emplumada, que era deus do milho e da fertilidade. E é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.